bem, amados, o Espiritismo é provavelmente a mais antiga ilusão religiosa já surgida. Porém, o seu ressurgimento ocorreu no ano de 1848, na forma como é conhecida até hoje. O primeiro texto da lição nós vamos trazer um resumo histórico, né? E esse texto traz um resumo, então, da história do Espiritismo, como ele desenvolveu desde o dia de Margaret Kate Fox até os dias de Allan Kardec, o principal mentor do atual Espiritismo. Então vamos lá. Primeiro, a síntese e história do Espiritismo. Embora consideremos o Espiritismo igualmente iníquo em todas as suas manifestações, os espíritas eles argumentam haver diferentes formas de Espiritismo. Assim sendo, para o efeito de estudo, nós vamos dividir o Espiritismo da seguinte forma: existe o Espiritismo comum, o baixo Espiritismo, Espiritismo científico e o kardecista. Cada uma dessas quatro classes de Espiritismo possui práticas distintas através das quais são identificados os seus seguidores. Então vamos lá. Primeiro, o Espiritismo comum. Dentre as muitas práticas empregadas por essa classe de Espiritismo, destacamos algumas que procuram exercer influência sobre as pessoas, como tendo a premissa de adivinhação. Então, a quiromancia. O que é a quiromancia? Adivinhação pelo exame das linhas da palma da mão. É o mesmo que quiroscopia, né? Então, a linha das mãos, quiromancia, lê as mãos, né? A pessoa pega a sua mão e vai falando pelas linhas da mão. Depois, a cartomancia é decifração de combinações de cartas de jogar, seja baralho ou cartas similares. E tem também a grafologia, que é o estudo dos elementos normais e principalmente patológicos de uma personalidade através da análise da sua caligrafia. E a hidromancia, adivinhação do futuro por meio de água, represada em vasos com inscrições ditas sagradas e a observação dos movimentos da água. Aí a astrologia, que é estudo ou conhecimento da influência dos astros, especialmente dos signos, no destino e no comportamento dos homens, também conhecido como uranoscopia. Esse é o Espiritismo comum, né? Quiromancia, cartomancia, grafologia, hidromancia e astrologia. O baixo Espiritismo, conhecido como Espiritismo pagão, é inculto, sem cultura e sem disfarce. Identifica-se pela prática do voodoo, né? O voodoo, ele é um culto característico de negros antilhanos de origem animista, que lança a mão de certos elementos do ritual católico e praticado principalmente no Haiti, né? O Haiti é muito conhecido pelos voodoos. Eles fazem os bonecos, né, e depois fica espetando eles ali para ferir, matar pessoas, né? E após um dia ou dois de preparação dos altares, onde galinhas e outros alimentos são cozidos como parte da cerimônia, o ritual do voodoo haitiano começa acompanhado de uma série de preces de cantigas católicas em francês. Depois tem o candomblé, baixo espiritismo, também candomblé. É religião dos negros iorubá, praticado principalmente na Bahia. Embora alguns defendam que cultuem vários deuses, o candomblé é uma linhagem monoteísta do espiritismo. O Deus único para a nação Quetu é o Oluru.
E para a nação Bantu é o Zambi. E para a nação GG é o Baulu. Então são nações independentes na prática diária. O que é nações? É aquele grupo que crê nisso aí, né? Crê nesses três tipos de divindade. Mas são monoteístas. Né? Em virtude do sincretismo existente no Brasil, a maioria dos participantes considera como sendo o mesmo Deus da Igreja Católica. Na cidade do Salvador, existem 2.000 terreiros registrados na Federação Baiana de Cultos Afro-Brasileiros. Entretanto, na cultura brasileira, as religiões não são vistas mutuamente como exclusivas em muitos povos de outras crenças religiosas. Até 70 milhões, de acordo com algumas organizações culturais afro-brasileiras, participam de rituais de candomblé regular ou ocasionalmente. Então, tem muita gente que vai mais por curiosidade, para conhecer como cultura, né? Quero ver se folclore. Na verdade, não é folclore, isso é uma religião. A Umbanda, que também é do Baixo Espiritismo, designação de cultos afro-brasileiros que se confundem com os da Macumba e do Candomblé, da Bahia, Xangô de Pernambuco, Pagelança da Amazônia, do Catimbó e outros cultos espíritas sincréticos, que é uma mistura, né? Sincretismo é uma mistura. Quimbanda, ritual de macumba que se confunde com a Umbanda, tendo ambas as linhas diferentes objetivos maléficos. Quimbanda ou Quimbanda é uma das sendas brasileiras de práticas religiosas derivadas dos povos africanos e trazidas pelos escravos negros em cativeiro. E essa linha é negativa e oposta à doutrina da Umbanda. Alguns praticantes alegam, porém, que ela é complementar e energeticamente necessária à Umbanda, o que não tem comprovação prática nem doutrinária para isso. Né? Depois tem a macumba. O que é macumba? Todo mundo fala, né? Fazer a macumba para você. É o sincretismo religioso afro-brasileiro derivado do candomblé, com elementos de várias religiões pagãs africanas, para designar genericamente os cultos sincréticos afro-brasileiros derivados das práticas religiosas, divindades dos povos africanos trazidos para o Brasil pelos escravos, tais como Bantos, o Candomblé, a Umbanda. Entretanto, ainda que Macumba seja confundida com o Candomblé e a Umbanda, os praticantes e seguidores dessas religiões recusam o uso da palavra macumba para designá-las. O espiritismo agora científico, conhecido também como autoespiritismo, espiritismo ortodoxo, espiritismo profissional ou espiritualismo, se manifesta como sociedades. Por exemplo, Legião da Boa Vontade no Brasil, né? Fundada e presidida por muitos anos pelo já falecido Alziro Zarur, e essa classe de espiritismo tem sido conhecida também como ecletismo. O que é ecletismo? É um método filosófico dos que não seguem sistema algum, escolhendo de cada sistema a parte que julgam ser mais próxima da verdade. Então não existe uma verdade absoluta para eles. Eles procuram de alguns, qualquer é melhor para eles, eles vão puxando. Né? Já o esoterismo, ele é uma doutrina ou atitude do espírito que preconiza que os ensinamentos da verdade devem reservar-se a um pequeno número de iniciados escolhidos por sua inteligência ou valor moral. Já o teosofismo é um conjunto de doutrinas religiosas, filosóficas, que tem por objetivo a união do homem com a divindade mediante a elevação progressiva do espírito até a iluminação.
doutrina espiritualista, fundada no século XIX por Helena Blavatsky, que viveu até de 1831, nasceu e morreu em 1891. Mística norte-americana, adepta também do budismo e do lamaísmo, ligada à tradição ocultista e a religiões orientais. Então, o movimento Nova Era, tratado com detalhes na Apologética 2, é um ressurgimento do espiritismo em grandes proporções. E agora o espiritismo kardecista. É a classe de espiritismo comumente praticada no Brasil, com principais teses, entre muitas as seguintes. Primeiro, qual que é? Vamos ler. Possibilidade de comunicação com espíritos de pessoas mortas. Segundo, Crença na reencarnação de pessoas falecidas. terceira, Crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências dos seus atos. quarto, Crença na pluralidade dos mundos habitados. quinta, A caridade como virtude única, aplicada aos vivos e aos mortos. o sexto, Deus, embora exista, é um ser impessoal habitado em um giz. e o sétimo, Mais perto dos homens estão os espíritos guias. e o oitavo. Jesus foi um médium e reformador judeu, nada mais que isso. Disse alguém que o diabo é um demagogo muito versátil e maleável, capaz de muitas transformações. Para os parapsicólogos, ele diz: trago-vos uma nova ciência. Aos ocultistas, ele assevera: dou-vos a chave para os últimos segredos da criação. Aos racionalistas, os teólogos modernistas, ele declara: não estou aí, nem mesmo existo. E assim faz o espiritismo, que mesmo mudando de roupagem, como o camaleão muda de cor, de acordo com o ambiente, no fundo, continua sempre o mesmo: supersticioso, fraudulento, mau e diabólico. A história. O espiritismo é, sem dúvida, o mais antigo engano religioso já surgido, porém, em sua forma como hoje é conhecido, o seu ressurgimento se deve a duas adolescentes norte-americanas, chamadas Margaret e Kate Fox, de Hydesville, estado de Nova York. Puxa vida, Nova York, Estados Unidos é muita coisa ruim. Em 1848, olha, 4 anos depois que Jesus não veio, adventista. Essas duas adolescentes começaram a ouvir batidas em diferentes pontos da casa onde moravam. A princípio julgaram que eram ruídos que fossem produzidos por ratos ou camundongos que infestavam a casa. Porém, quando os lençóis começaram a ser arrancados das camas por mãos invisíveis, cadeiras e mesas tiradas dos seus lugares, e uma mão fria tocou o rosto de uma das meninas, percebeu-se que o que estava acontecendo era fenômenos sobrenaturais. A partir daí, as meninas criaram um meio de comunicar-se com o autor dos ruídos, em que respondia às perguntas com determinado número de batidas. Partindo desse acontecimento, que recebeu ampla cobertura dos meios de comunicação na época, propagaram-se sessões espíritas através dos Estados Unidos. Na Inglaterra, porém, a consulta aos mortos já era muito popular entre as camadas sociais mais elevadas, e por conseguinte os médiuns norte-americanos encontraram ali o solo fértil onde a semente do supersticionismo espírita iria ser semeada, nascer, crescer, florescer e frutificar. Na época, outros países da Europa também foram visitados com sucesso pelos espíritas norte-americanos. A divulgação, então, dessa religião, ela desperta curiosidade, né? Então, por isso que as pessoas acabam até frequentando para ver como é que é. 10, 1, 2, 3, 4. Vamos ver a liderança e a organização do espiritismo. Allan Kardec, na França. A figura de Allan Kardec na França é a principal dos arraiais espíritas. O nome dele, de Allan Kardec, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse é o nome de Allan Kardec. Esse, nascido em Lyon,
na França, né, em 1804, filho de um advogado, tomou o pseudônimo de Allan Kardec porque acreditava que seria a reencarnação de um poeta celta desse nome. Dizia ter recebido a missão de pregar uma nova religião que começou a fazer a partir de 30 de abril de 1856. O século XIX foi um século de espalhar heresias e seitas para muita gente. Um ano depois, Kardec publicou o livro dos Espíritos, que muito ajudou a propagar a propaganda espiritista, né? Dotado de inteligência e sagacidade inigualável, estudou toda a literatura afim existente na Inglaterra e nos Estados Unidos e dizia ser guiado por espíritos protetores. Ele se notabilizou por introduzir o espiritismo, o ensino da reencarnação. Publicou os seguintes livros: o Livro dos Espíritos, O que é Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, o Gênesis e a Obra Póstumas. Homem dotado de características físicas e mentais de grande resistência, Allan Kardec foi apóstolo de novas ideias que haveriam de influir na organização do Espiritismo. Fundou a Revista Espírita, periódico mensal, publicado em vários idiomas. Em 1858, Kardec organizou em Paris a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. Ele faleceu em 1869. A organização, subdivisão do Espiritismo, então, o Espiritismo latino, já separado do anglo-saxão pela doutrina da reencarnação, subdividiu-se em outras duas correntes, a kardecista ou doutrinária e a experimental. As práticas espíritas nos tempos bíblicos eram chamadas de o quê? Necromancia ou magia. Seus praticantes eram chamados magos, pitonisas, adivinhos, bruxas, feiticeiros, etc. Os centros, tendas ou terreiros eram chamados de oráculos, cavernas ou antros. Hoje, dependendo do ramo que pertence, o nome também difere. Considerado hoje o líder mundial do espiritismo, o Brasil tem o estado do Rio de Janeiro e da Bahia como dois principais redutos espíritas da nação. Estatisticamente, mais de 70% dos católicos brasileiros também frequentam centro espírita. 10, 5, 6 e 7. Sim. As crenças. Primeiro, a reencarnação. A teoria da reencarnação é o cerne, a alma, né, de toda a doutrina espiritista. Se você invalidar essa teoria da reencarnação, o espiritismo não sobrevive. Sobre o assunto, escreve Allan Kardec: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo. Bom, a Bíblia não faz qualquer referência à palavra reencarnação, tampouco a confunde com a palavra ressurreição. Segundo o dicionário escolar também da língua portuguesa, de Francisco da Silveira Bueno, em que a reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar, pluralidade de existência com um só espírito, enquanto que a palavra ressurreição, no grego, é anastasis e egersis, ou seja, levantar, erguer, surgir, enquanto que a palavra sair de um local ou de uma situação para outra. No latim,
ressurreição é o ato de ressurgir, voltar à vida, reanimar-se. Biblicamente, entende-se o termo ressurreição como o mesmo que ressurgir dos mortos e, em linguagem mais popular, união da alma e do espírito ao corpo após a morte física. No decorrer de toda a Bíblia, são mencionadas 9 casos de ressurreição, sendo 8 casos de restauração da vida, que é a ressurreição para tornar a morrer, e de uma de ressurreição no sentido pleno e final, uma única, que foi quem? Jesus. Ele foi o único que ressuscitou e o corpo dele foi glorificado. Por isso que ele é o primeiro da ressurreição, que chama, porque foi glorificado, e esse foi diferente, porque foi para nunca mais morrer. Não somente por fato de ser Jesus, mas porque ao ressurgir, tornou-se o primeiro da ressurreição, da real ressurreição, que a Bíblia fala, né, que haverá. Essas outras 8 ressurreições é o filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita, o defunto que foi lançado na cova de Eliseu, e a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, Dorcas e Eute. Numa demonstração de quão contraditória é a teoria da reencarnação com aquilo que a Bíblia registra sobre a ressurreição, escreve Allan Kardec. O que ele escreveu? Vamos ver. A ressurreição implica a volta da vida ao corpo já morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo foram, depois de muito tempo, dispersos e absorvidos. É evidente que essa teoria de Allan Kardec não pode prevalecer, pois se baseia em conceitos de homens e não nas escrituras que asseguram a ressurreição dos mortos. Não vem ao caso citarmos aqui os casos de milagres de mortos que ressuscitaram, que depois morreram, mas vamos citar 2 casos de pessoas que foram levantadas dentre os mortos após 4 e 3 dias de sepultado, Lázaro e Jesus. Né? Lázaro sabe que ressuscitou, mas Lázaro voltou a morrer, depois de 4 dias de morto. Né? Já Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscitou e está vivo até hoje, ressuscitado para sempre. Assim nós um dia seremos igual a ele. Testemunho das Escrituras conta Lázaro, ele estava morto, sepultado há 4 dias, já cheirava mal, e ele ressuscitou ainda envolto na mortalha, que é um pano que enrolava no defunto, e até que Jesus falou, né? Desatar e deixar ir, porque ele não saiu andando de dentro do túmulo, ele saiu pulando, né? Porque ele estava todo atado. Ele ressuscitou com o mesmo corpo e com a mesma aparência que possuía antes de falecer. Testemunho das Escrituras quanto à pessoa de Cristo. Os soldados testemunharam que Jesus estava morto. José de Arimateia e Nicodemos sepultaram Jesus. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana e mesmo depois de ressuscitado, Jesus ainda portava a marca dos cravos nas mãos para mostrar o seu corpo. Agora vivo era o mesmo no qual sofrera a crucificação, porém glorificado. Procurando dar sentido à absurda teoria da reencarnação, então Allan Kardec lança a mão do capítulo 3 de João para dizer que Jesus ensinou sobre a reencarnação. Os tradutores da obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, usaram a versão da Bíblia do Padre Antônio Pereira de Figueiredo como texto base para a sua tradução, que assim grifa o versículo 3 do citado capítulo de João. Na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Ora, renascer de novo? Na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. O renascer já significa nascer de novo. Daí, renascer de novo é uma intolerância à redundância, né? Mas
não se propôs da parte do Espiritismo, que quer, por tudo, provar que a absurda teoria da reencarnação tem fundamento na Bíblia. O morto ressuscitar, isso é possível pelo poder de Deus, e a Bíblia diz com toda clareza. Mas quanto à reencarnação, a Bíblia não fala nada sobre isso. Okay? Com relação à reencarnação, eu trabalhei, quando trabalhava na Embraer, e tinha um senhor que ele era um alto grau no Espiritismo. E eu perguntei para ele, você acredita na reencarnação? Ele disse, sim. E para que precisa reencarnar? Qual é o motivo de reencarnar? Assim, para a pessoa melhorar, ela vai reencarnando e vai melhorando, até um dia que ela chega na perfeição. Eu falei assim, então sempre houve reencarnação no mundo? O mundo devia ser melhor, ok? Sempre houve. Então, o mundo hoje, para você, ele está melhor ou está pior que antes? Está pior. Eu não estava conseguindo reencarnar direito. Aí ele olhou para mim e falou assim, você sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu vou estudar mais isso. Você estuda a Bíblia, junto com isso aí. Quem sabe você descobre a verdade. Porque se é reencarnação, é para que a pessoa vá melhorando, cada corpo que ela pega, nasce num novo corpo e vai. Então o mundo deveria estar um paraíso hoje em dia. Sempre houve reencarnação, o que eles dizem. Então, na verdade, cai por terra essa teoria. Não tem sustentação, não tem lógica, mas as pessoas acreditam, porque, infelizmente, eles acreditam em mentiras. Não é isso? A invocação de mortos, a outro engano, tá? Reencarnação e invocação de mortos são as duas principais. O exercício. Desculpa, o exercício é 8. B. 9. 10. D. 11. B. Isso. Então, reencarnação e invocação de mortos são as duas principais estacas de sustentação de toda a fraude espírita. Se ambas forem removidas, o espiritismo rui, não se mantém de pé, irremediavelmente. Então, nós mostramos nos 2 textos anteriores como a teoria da reencarnação não prevalece diante da Bíblia. Neste texto, porém, trataremos da não menos fraudulenta invocação dos mortos. Aos hebreus que saíram do Egito, ao se aproximarem de Canaã, por intermédio de Moisés, foi falado o quê? Vamos ver? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoncilho, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, ó Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Ok? Então é condenado biblicamente tudo isso, essa prática. Com base nessa palavra, Moisés, no seu livro O Céu e o Inferno, traduz Allan Kardec. Moisés devia, pois, por política, inspirar os hebreus a aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhança aos pontos de contato com o inimigo. Então ele chamou Moisés de político. Né? A refutação. Alegar que Moisés se opunha aos costumes pagãos dos cananeus simplesmente por razões políticas, como afirma Allan Kardec, é uma demonstração de ignorância quanto às Escrituras. A proibição divina de se consultar os mortos
não prova que havia comunicação com eles, prova apenas que havia a consulta aos mortos, o que não significa comunicação real com eles, era apenas tentativa de comunicação. Na prática de tais consultas aos mortos, sempre houve embuste, mistificação, mentira, farsa e manifestações de demônios. É o que acontece nas sessões espíritas, onde espíritos demoníacos, espíritos enganadores se manifestam, personificando pessoas amadas falecidas. Alguns desses espíritos se manifestam identificando-se com nomes de grandes homens, ministrando ensinos e até apresentando projetos éticos e humanitários, que terminam sempre em malogro. São espíritos enganadores a serviço do pai da mentira, Satanás. O povo de Deus, porém, possui inigualável revelação do Senhor, pela qual disciplina a sua vida. Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultará os mortos? A lei e ao testemunho, se elas não falarem dessa maneira, jamais verão a alma. E o estado dos mortos? O testemunho geral da Escritura é que os mortos, devido ao estado em que se encontram, não têm parte em nada do que se faz e acontece na terra. Por exemplo, o que disseram os expoentes do Antigo Testamento? Salomão, o que ele disse? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então eles não interferem na vida de ninguém aqui na terra. Davi, o que ele disse? Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Ezequias falou o quê? A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperem tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Então, amados, agora Jó, ele falou, por último aqui, Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. então pode os mortos comunicar-se com os vivos? Bom, a tentativa de se comunicar com o espírito de pessoas mortas não é só uma frontal rejeição à orientação divina, como também um ardil de Satanás, através do qual ele tem enganado milhões de pessoas incautas em diferentes pontos da terra. Então vamos responder à pergunta: podem os mortos comunicar-se com os vivos e ajudá-los? Então, para isso, nós vamos lançar mão da história do rico e Lázaro, contada por Jesus e registrada lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 até o 31. E no versículo 22 e 23 diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, como já falamos, o Hades é a região dos mortos. Ali está o inferno, ali está o paraíso de Abraão, entre o inferno e o paraíso de Abraão, um abismo. No fundo desse abismo, um poço chamado Tártaro. Isso era o que a Bíblia explica. Esse que nós falamos, o paraíso de Abraão, é o lugar onde Lázaro foi, onde Jesus foi com o ladrão da cruz também. Dali ele pegou e levou lá para cima. Mas vamos ficar aqui.
Que quadro contrastante. Lázaro morre e é levado ao paraíso. O rico, ao morrer, é lançado no inferno, de onde em agonias clama: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Naquele instante de extrema dor, um pequenino favor de Lázaro poderia ajudar a amenizar o sofrimento daquele infeliz alma. Porém, pai Abraão disse, o que ele disse? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, e aí ele tenta falar para mandar que alguém vá avisar os seus irmãos, e Abraão disse que eles não ouviriam, mesmo que um outro ressuscitasse. Mas lá tem Moisés e os profetas, quer dizer, é você e eu que temos que falar para eles que Jesus quer salvá-los, para eles se arrependerem. Se nós não falarmos, eles vão para o inferno. Okay? A análise dessa passagem leva à conclusão de que a vida no porvir, ela será uma consequência natural da vida que viveu aqui na terra. Lázaro era piedoso e temente a Deus, e morreu e foi levado ao paraíso, enquanto que o homem rico, que vivia longe de Deus, era vaidoso, indiferente às necessidades dos outros, morreu, foi levado para o inferno. O lugar onde serão lançados os perdidos será de sofrimento eterno, e não lugar de purificação ou aperfeiçoamento de espíritos. Se ao homem aqui vivendo ímpia e perversamente abre-se-lhe a porta do escape após a morte, como admite o Espiritismo, o Evangelho de Cristo deixa de ser o que é, o seu sacrifício torna-se desnecessário e absurdo quanto a salvar a alma humana. Se um falecido pudesse ajudar algum, de alguma forma, os seus entes queridos vivos, o homem rico não teria rogado a Abraão que enviasse Lázaro ou um dos mortos à casa dos seus irmãos, a fim de adverti-los sobre o perigo de cair no inferno. Ele mesmo teria feito isso se pudesse sair. Se fosse possível que o espírito de um falecido pudesse ajudar os vivos, Deus teria também permitido que o homem rico exercesse influência junto aos seus parentes. Tudo quanto o homem precisa saber concernente à salvação e à vida eterna encontra-se na Bíblia Sagrada, nos escritos de Moisés, dos profetas, dos evangelistas e apóstolos. Isso é, está na nossa mão. 10, 12, 13, 14, 14 é C, 15, A. Então, as crenças gerais do Espiritismo. As duas crenças que sustentam o Espiritismo, qual é? Lembra? Reencarnação e invocação dos mortos. Então vamos lá. Sobre Deus. O que eles falam? O que o Espiritismo fala sobre Deus? Rogamos a ideia de um Deus pessoal. Deve-se entender que existem tantos deuses quanto são as mentes que necessitam de um Deus para adorar. Não apenas um, 2, 3 ou muitos. E sobre Jesus, o que eles falam? Qual é o sentido da palavra Cristo? Não é como se supõe geralmente, o Filho do Criador de todas as coisas, qualquer ser justo e perfeito é Cristo. E aí está todo o testemunho recebido dos espíritos avançados mostra apenas que Cristo era o quê? Um médium reformador da Judéia, porque agora é ensino avançado na sexta esfera. Bom, Cristo foi um homem bom, mas não poderia ter sido divino, exceto no sentido, talvez, em que todos somos divinos. Essa é a ideia cristã de Jesus.
E a expiação, qual é a ideia deles? A expiação dos pecados. A doutrina ortodoxa da expiação é um remanescente dos maiores abusos dos tempos primitivos e é imoral desde o homem. Por quê? A razão dessa doutrina é que o homem nasce nesse mundo como pecador perdido, arruinado, merecedor do inferno. Que mentira ultrajante! Porventura o sangue não ferve de indignação ante tal doutrina? Esse médio break. E sobre a queda, o que eles falam? Nunca houve qualquer evidência de uma queda do homem. Precisamos rejeitar o conceito de criatura caída. Pela queda deve-se entender a descida do espírito à matéria. E sobre o inferno? Posso dizer que o inferno está eliminado totalmente, como há muito já foi eliminado, do pensamento de todo homem sensato. Olha só. A pessoa que não conhece nada, ele vai dizer, realmente, sensatez, então se eu quero ser sensato, eu não vou acreditar no inferno. Essa ideia odienta, não tão blasfema em relação ao Criador, originou-se do exagero de frases orientais e talvez tenha sido uma unidade numa era brutal, quando os homens eram assustados com chamas, como as feras são espantadas pelos viajantes. E sobre a igreja, passo a passo, avançou a igreja cristã e ao fazer o passo a passo, a tocha do espiritismo foi retrocedendo, até que quase não se podia mais perceber uma fagulha brilhante em meio às trevas espessas. Por mais de 1800 anos, a chamada igreja cristã se tem imposto entre os mortais e os espíritos, barrando toda oportunidade de progresso e desenvolvimento. Você vê só como o espiritismo trabalha contra a igreja? Atualmente, ela se ergue como completa barreira ao progresso humano, como já fazia há 1800 anos. Esse aqui ele escreveu em 1880. Né? Se o cristianismo sobreviver, o espiritismo deve morrer. E se o espiritismo tiver de sobreviver, o cristianismo deve desaparecer. São antíteses um do outro. Quer dizer, a luta deles é para exterminar a igreja. E a estratégia de Satanás é mistificar tudo. E as igrejas entrar num conceito espírita igual a igreja católica. 70% dos católicos frequentam, quer dizer, chamados cristãos, e frequentam o espiritismo. Então isso significa que eles estão, ao invés de combater frontalmente, eles estão misturando as verdades do Evangelho com as verdades deles, né? E aí então confunde as pessoas. O que quer dizer sobre a Bíblia? Asseverar que a Bíblia é um livro santo e divino, que Deus inspirou os seus escritores para tornar conhecida a sua vontade divina, é um grosseiro traje e um logro para com o público. Gostamos pouco de discutir baseados na Bíblia, porque além de conhecermos mal, se eles conhecem mal a Bíblia, como é que eles podem falar dela? Encontramos nela misturados os mais santos e sábios ensinamentos e os mais descabidos e inaceitáveis absurdos. Né? Vamos refutar isso então. Primeiro, Deus. O que Deus é? Um ser pessoal e um ser único. Jesus Cristo sempre será superior aos homens. É apresentado na Bíblia como profeta, sacerdote, rei e nunca como médium. Expiação do pecado foi um ato voluntário, é alcançado através da fé em Cristo, é obtida pelo sangue de Cristo, segundo a sua graça. E a queda sobreveio como consequência da desobediência de Adão e decorreu da tentação do diabo. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Fica nas profundezas abaixo. Será a habitação final e eterna dos justos. Então, na verdade, o diabo nem quer que haja inferno, porque ele sabe que vai para lá. Então, ele quer negar isso. E aí ele usa as pessoas que servem a ele para dizer que não existe inferno. A igreja
foi fundada por Jesus Cristo, jamais será vencida, é guardada pelo Senhor. A igreja do Senhor Jesus, amados, eles observam a visível. A igreja visível, nem todos que estão na igreja são salvos, são a igreja de Cristo. A igreja invisível, ela nunca será vencida. Quando eles matam um crente, eles pensam que estão diminuindo a igreja. Na verdade, estão só estabelecendo. Desde Nero, quando matava os cristãos, eles pensavam que ia acabar, ia amedrontar, mas eles chegaram a comentar: nossa, parece que o sangue de cristão que derrama, parece como um semente que brota um monte de outros depois. Então, por quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus. Eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Amém? Amém. E a Bíblia? A palavra de Deus foi escrita sob inspiração divina, é absolutamente digna de confiança. É declarada como pura, espiritual, santa, justa, boa, ilimitada, perfeita, verdadeira e não pesada. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o nosso sustento, ela nos confronta, mas não para o mal, mas para o bem. Ela não traz condenação para aqueles que obedecem, traz um aviso, advertência para os que já estão condenados, para que escapem da condenação. Porque todos estão condenados, todos estão perdidos. Somente a Bíblia é uma carta de Deus à humanidade, dizendo: olha, vocês estão perdidos por causa do pecado, vocês me ignoraram, separaram-se de mim, estão cheios de pecados, estão condenados. Eu agora me ofereço para vocês, de graça, a salvação, o perdão dos pecados. Aceita meu Filho como Salvador, e é isso que eu quero que você faça para o perdão dos seus pecados. Rejeitar isso é rejeitar a graça de Deus e já está condenado, não vai ser, já está condenado no inferno. 10, 16? Sim. 17? 18 B. e 19. B. B. O vocabulário espírita cada palavra tem um significado, então é bom a gente saber. Por exemplo, clarividência e clareaudiência. O que é isso? Fenômenos espíritas, segundo os quais uma pessoa pode sentir, observar e ver os espíritos que o rodeiam, servindo de elo e de comunicação entre o mundo visível e invisível. A criptestia, criptestesia é o fenômeno da sensação do oculto, ou seja, conhecimento de um fato transmitido por um morto, sem conhecimento de alguém vivo. E tem a levitação, né? É um fenômeno psíquico gerado por uma ou mais mentes na imposição de mãos, onde um objeto ou uma pessoa pode ser elevado do solo. É muito praticada na parapsicologia, que é uma falsa ciência. Então, essa é uma coisa realmente estranha. Você já viu pessoas levitar mesmo? Tem pessoas que fazem isso. Um médium é uma pessoa que se atribui o poder de comunicar com o espírito de pessoas mortas. Mediunidade, então, é o fenômeno em que uma pessoa recebe um outro espírito, supostamente de uma pessoa falecida, sendo que esse espírito recebido passa a dominar a mente do médium, que perde o controle e o domínio do seu próprio corpo. E a metagnomia é a capacidade de resolução de problemas matemáticos, obras artísticas que se produzem e línguas desconhecidas que se decifram. Lembremos que isso nada tem a ver com os dons do Espírito Santo. Mas realmente tem pessoas que têm essa metagnomia e é impressionante como elas agem. Isso são demônios. É um demônio que age na pessoa e faz isso. Os demônios são inteligentes. Premonição é uma sensação, um pressentimento do que vai suceder. A telecinesia, que é o movimento de objetos, toque de instrumentos musicais,
movimento de balanço sem o toque das mãos. Você já viu acontecer isso? Tem muito disso por aí. No Japão tem muito. Podemos caracterizar esses fenômenos da seguinte maneira: não são de fatos comuns da vida, então nem todo mundo vê, nem todo mundo sabe. Impressionam pela sua anormalidade. Ocorre apenas com determinadas pessoas que recebem o nome de clarividentes ou médiums. São, pelo menos na aparência, fatos inteligentes. São fatos que ninguém tem a consciência de causá-los, daí atribuí-los a outro, ou seja, não há responsável. Os metapsíquicos independem de espaço e tempo neles. O que é metapsíquico? É relativo aos fenômenos que não podem ser explicados pela psicologia tradicional e impossíveis de ser cientificamente comprovados, tais como a clarividência, a telepatia, a psicocinese e etc. Né? E a telepatia é a comunicação por via extrasensorial entre duas mentes, à distância, transmissão de pensamento. Então, podemos caracterizar esses fenômenos da seguinte maneira: não são fatos comuns da vida antes, impressionam. Então, todos esses fatos aqui trazem assim algo de espetacular. Então, as pessoas ficam impressionadas. E muita gente busca isso pelo fato de como se fosse causando aquela sensação de coisas sobrenaturais. Né? Alguns têm medo, né? Fogem, outros não, outros querem ver. Que mais que eles exigem condições específicas para as manifestações metafísicas, metapsíquicas, né? Concentração, penumbra, etc. O medo, a desconfiança e o sarcasmo perturbam essa manifestação. Então, se você não crê naquilo, é difícil ele se manifestar para você. Tem pessoas que não creem que o demônio pega pessoas, é que o demônio não pega ele. Quase sempre são chamados de projeção, isso é, fenômenos são objetivos e não subjetivos, não há alucinações. São mensagens mediúnicas, muitas vezes apresentadas de modo simbólico. Por exemplo, para simbolizar uma morte, surge uma despedida. Várias vezes ocorrem na hora da morte, supondo-se, nesse caso, que os fenômenos surgem por causa da tensão emotiva, das condições vitais, que, fugindo à regra, permite a manifestação de forças latentes do espírito. São essas, então, amados, as informações, um pouco, isso aqui não é tudo, é muito vasto esse estudo sobre esses detalhes. Se a gente olhar aqui, eu estava lendo as matérias sobre espiritismo, tem tanta coisa que é muito difícil você conseguir colocar num livro como esse, mas dá, pelo menos ter uma ideia geral, porque o espiritismo tem muitas ramificações, muitas. E cada um deles se expressa de uma forma, mas tudo para enganar, para afastar a pessoa de Deus, não crer em Jesus, na salvação, no perdão de pecados, e para a pessoa continuar perdida, né? Amém? Bom, vamos lá, então. 10, 20. É verdade bíblica isso aí? Não. Então é certo ou errado? Errado. Se não prestar atenção, você acha que visto que as suas doutrinas são plenamente alinhadas à verdade bíblica. A verdade bíblica é alinhada com o Espiritismo, irmão? Por favor. 10, 21? 22? 23. E aí o 24 é o quê? E o resto? Muito bem. Ok, tem mais uma aluna que termina hoje. Vamos orar pela
nossa irmã Priscila. Agora ela vai ser professora. Na aula. Próxima aula. A próxima aula vai ser, pode ser, né? O senhor Ariel vai escalar ele. Ela dá aula. Mas não pode passar do horário, né? Do horário já. Ela gosta, né? Daqui a pouco ela esquece. Aí daqui a pouco é 2 horas da manhã, pastor, não terminou de casa ainda. Já tá dormindo. Tá todo mundo Aí ela dormindo vai, o aqui. José já tá roncando, né? Todo mundo já tá dormindo. A Creu também já foi. Tá lá, viajando, né? Agora vai direto pro trabalho. É, mas vamos orar, vem aqui, Priscila, vamos orar por você, Deus te abençoar, né, dar graça. A dificuldade, né, muitas vezes cansado, coisa de criança, coisa de lar, família e tudo mais, mas vocês estão aí, né? Sempre na batalha, mas continua perseverando, e aquele que persevera, Deus dá a vitória. Amém? Pai amado e querido, obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua serva, que hoje, Senhor, termina esse ciclo de estudos, onde ela vai continuar depois disso para preparar mais a sua vida e conhecer mais e mais de Ti. Obrigado, Senhor, pela dedicação da tua serva, pela perseverança e pelo grau, Senhor, de estudo que ela demonstrou com habilidade, com sabedoria e sempre dependendo de Ti. Continua abençoando sua vida, dando ela sabedoria para aplicar também tudo que ela aprendeu. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos orar agora, vamos fazer um teste, né? Pai amado e querido, obrigado mais uma vez por esse estudo, obrigado por essa oportunidade de conhecermos um pouco acerca da verdade que a tua palavra ensina e os enganos que existem por aí, que nós podemos evitar. Abençoa os teus servos que estudaram e que eles possam lembrar, sempre que necessário, aquilo que eles precisam para defender a sua fé. No nome de Jesus nós oramos. Abençoa agora o teste que vão fazer. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém.